que realmente aconteceu com a menina? Na região de Xochimilco, existe uma pequena ilha coberta por centenas de bonecas velhas, mutiladas e penduradas em árvores. O local ficou conhecido como La Isla de las Muñecas. Segundo a lenda, tudo começou na década de 1950 com um homem chamado Dom Julián Santana. A origem do horror. Dom Julián vivia sozinho na ilha quando encontrou o corpo de uma menina afogada preso entre os canais. Pouco tempo depois, ele achou uma boneca boiando na água. Acreditando que a boneca pertencia à criança, ele a pendurou em uma árvore para acalmar o espírito. Mas, segundo seu relato, a ilha começou a ficar estranha. Sussurros à noite, bonecas mudando de posição, olhos que pareciam se mover, sons de passos, risadas infantis no escuro. Para se proteger, Dom Julián passou a pendurar cada vez mais bonecas pela ilha. Comportamento estranho. Com o passar dos anos, ele se tornou obcecado. Conversava com as bonecas, dizia que elas estavam possuídas. Afirmava que a menina queria companhia. Dormia cercado por elas. Visitantes relatavam que as bonecas piscavam os olhos quando ninguém estava olhando. Morte misteriosa. Em 2001, Dom Julián foi encontrado morto no mesmo local onde a menina havia se afogado décadas antes. Alguns moradores acreditam que o espírito da criança o levou. Teoria do terror. As teorias mais assustadoras dizem que a ilha é amaldiçoada. As bonecas são receptáculos espirituais. A menina nunca foi embora. Quem passa a noite na ilha sente algo observando. Aparelhos eletrônicos falham. Fotos mostram sombras estranhas. Há turistas que afirmam ouvir bonecas chamando seus nomes. Nunca houve prova do afogamento da menina. Nunca se encontrou a identidade da criança. Mas a ilha continua cheia de bonecas e de histórias. Moradores dizem: à noite a ilha não está vazia. O homem que tentou agradar um espírito, criando um pesadelo. Elas não são decoração, são vigias. La Llorona ainda caminha sobre a água. O caso de Xochimilco. Em 1994, moradores próximos aos canais de Xochimilco começaram a relatar algo estranho. Durante a madrugada, entre 1h e 3h da manhã, era possível ouvir um choro feminino ecoando sobre a água. Ai, mis hijos. O som vinha sempre do mesmo ponto do canal. Mas quando alguém se aproximava, o choro parecia se afastar. Várias pessoas afirmaram ter visto uma mulher vestida de branco, cabelos longos cobrindo o rosto, pés que não tocavam a água, braços estendidos como se procurasse alguém. Pescadores diziam que a figura caminhava sobre o canal. Um deles relatou: ela não andava, deslizava. E quando me viu, gritou mais alto. Relato à polícia. 3 moradores ligaram para a polícia acreditando que havia uma mulher em perigo. Quando os policiais chegaram, ouviram o choro, mas não encontraram ninguém. O rádio da viatura sofreu interferência e desligou sozinho por alguns segundos. Teoria do terror. Segundo a lenda, La Llorona é o espírito de uma mulher que matou os próprios filhos e vaga, procurando por eles. A teoria ligada a esse caso dizia que o espírito foi despertado por obras nos canais. A água abriu caminhos para a entidade. Quem ouvia o choro ficava doente ou tinha pesadelos. Após algumas semanas, os relatos cessaram repentinamente. Moradores relataram depois: crianças acordando chorando sem motivo, cães se recusando a sair à noite, pessoas sonhando com uma mulher molhada pedindo ajuda. Um homem afirmou: depois que ouvi o choro, nunca mais consegui dormir perto da água. Nunca foi encontrada nenhuma mulher, nenhum corpo, nenhuma explicação oficial. Mas até hoje, barqueiros dizem: quando o canal fica silencioso demais, ela está perto. O choro que ecoa pelos canais do México. Quem ouve, nunca esquece. Ela procura os filhos até hoje. Algo caiu do céu. E não era um meteoro. Na noite de 12 de setembro de 1952, na pequena cidade de Flatwoods, West Virginia,
Vários moradores testemunharam algo que jamais conseguiram explicar. Tudo começou quando 3 meninos viram uma bola de fogo atravessar o céu e cair na floresta próxima. Assustados, eles chamaram a mãe de um deles, um jovem da Guarda Nacional, um vizinho adulto. O grupo decidiu investigar o local da queda. O encontro na floresta. Ao subirem a colina coberta de neblina, sentiram um cheiro metálico e sufocante, ardência nos olhos, náusea repentina. Quando apontaram a lanterna para o topo da colina, viram algo que fez todos entrarem em pânico. A criatura, eles descreveram a entidade como mais de 3 metros de altura, corpo escuro e brilhante, cabeça em forma de capuz ou carta de baralho, olhos vermelhos luminosos, sem braços visíveis, flutuava ou deslizava pelo chão, produzia um som semelhante a um sibilo. Um dos relatos dizia: parecia usar uma roupa metálica, como se não fosse feita de carne. A criatura se moveu lentamente na direção deles. O pânico foi imediato. A fuga. O grupo correu desesperado colina abaixo. Alguns apresentaram vômitos, dores de cabeça, irritação na garganta, olhos ardendo. Esses sintomas duraram dias, relato oficial. A polícia local registrou o caso. Jornais da época publicaram a história. Investigadores afirmaram que algo realmente caiu do céu. Houve vários testemunhos independentes. O cheiro estranho foi confirmado, mas nunca houve explicação definitiva. Teorias do terror. As principais teorias que circularam no EUA: um ser extraterrestre, um experimento militar secreto, uma entidade interdimensional, um guardião do objeto que caiu do céu, uma criatura antiga despertada na floresta. O detalhe mais assustador: todas as testemunhas descrevem praticamente a mesma forma. O mistério permanece. Até hoje, ninguém conseguiu provar o que era a criatura de Flatwoods. O local virou ponto de pesquisadores paranormais, caçadores de UFOs, turistas curiosos. Moradores dizem que algo ainda observa da floresta. Você já viu este homem no seu quarto? O homem de chapéu é descrito como uma figura completamente negra, sem rosto, usando um chapéu antigo, estilo cartola ou fedora. Ele aparece principalmente durante a madrugada, dentro do quarto das vítimas, parado ao lado da cama, observando em silêncio. O mais assustador: pessoas que nunca se conheceram descrevem a mesma entidade, com os mesmos detalhes. Caso famoso: Pensilvânia, 2001. Uma mulher chamada Emily Carter, nome divulgado em fóruns paranormais, relatou que acordou às 3h17 da manhã sentindo-se observada. Ao abrir os olhos, viu um homem alto, feito de sombra, usando um chapéu. Ele não tinha rosto, só escuridão. Estava parado no canto do quarto. Ela tentou gritar, mas não conseguiu se mover. A figura inclinou a cabeça lentamente, como se estivesse analisando-a. Depois de alguns segundos, desapareceu na parede. Nos dias seguintes, Emily passou a ter pesadelos constantes, sentir uma presença no quarto, ver a silhueta em reflexos de espelhos, acordar com marcas roxas nos braços. Ela nunca mais dormiu no escuro. Caso coletivo, Texas, 2012. Em uma pequena cidade do Texas, 4 crianças de uma mesma rua relataram ver um homem de chapéu parado no quintal. Durante a madrugada, os pais instalaram câmeras de segurança. Em uma das gravações aparece uma sombra alta próxima às árvores, sem forma humana clara, parada por quase 40 minutos, depois simplesmente some. A polícia disse ser falha de iluminação, mas as crianças continuaram tendo o mesmo sonho. Ele estava chamando a gente para sair de casa. Teoria do terror. Segundo pesquisadores paranormais americanos, o homem de chapéu seria um espírito obsessor, uma entidade que se alimenta do medo, um ser que aparece durante momentos de fraqueza, sono, estresse, doença. O detalhe mais estranho: ele quase nunca ataca, ele apenas observa. E isso é o que mais assusta. Origem da lenda. Os primeiros registros aparecem no Zeemaswela na década de 1940, em hospitais psiquiátricos, onde pacientes desenhavam a mesma figura, um homem escuro, de chapéu, parado ao lado da cama. Com o tempo, os relatos se espalharam. Califórnia, Ohio, Michigan, Texas, Pensilvânia, sempre com o mesmo padrão. O mistério que nunca foi resolvido, nenhum caso foi oficialmente explicado. Nenhuma pessoa conseguiu provar o que é, mas milhares afirmam: ele não é um sonho, ele está lá.
E o mais perturbador, muitos dizem que só começaram a vê-lo depois de ouvir falar dele. Essa gravação assustou uma cidade inteira. O caso: em 2007, uma família da cidade de Fresno instalou câmeras de segurança no quintal após ouvir passos estranhos durante a madrugada. Numa noite silenciosa, a câmera registrou algo perturbador. Uma criatura branca, alta, com pernas extremamente longas e finas, caminhando lentamente pelo jardim. Não tinha braços visíveis, não tinha rosto definido. Movia-se de forma quase humana, mas ao mesmo tempo errada. O vídeo foi entregue a um programa de TV paranormal e se espalhou pela internet como fogo. Anos depois, outro registro parecido surgiu em Yosemite National Park, gravado por uma câmera de monitoramento de vida selvagem. A criatura atravessava a estrada de madrugada, com o mesmo formato bizarro. O que as pessoas acreditavam estar vendo? As teorias se multiplicaram. Um ser interdimensional que só aparece à noite, um espírito antigo ligado a terras indígenas, uma criatura que não possui tronco, apenas pernas, um andarilho da madrugada que evita humanos, algo que não deixa pegadas nem ruídos. Alguns moradores afirmaram: você sente que está sendo observado antes de vê-lo. Outros diziam que cães se recusavam a sair de casa após as 2 da manhã. As fotos e frames, os frames congelados do vídeo se tornaram famosos por parecerem uma figura fantasmagórica. Um ser sem ossos, uma coisa vestida de pano branco andando sozinha, e algo que não projeta sombra normal. As imagens circularam por fóruns, canais de terror e documentários caseiros como evidência de uma entidade desconhecida vivendo entre nós. O detalhe mais assustador: nenhuma gravação mostra a criatura chegando ou indo embora. Ela simplesmente aparece, atravessa a cena e desaparece na escuridão. Não há sons, não há reação de insetos, não há explicação clara para sua forma. Até hoje, as imagens continuam sendo usadas em vídeos de terror, teorias urbanas e arquivos paranormais, como um dos registros mais estranhos já feitos no ZWay.